Seja muito bem-vindo novamente, candidato e candidata do Aprovado Já. Eu sou o professor William e nós estamos aqui para a nossa última aula sobre os crimes contra o patrimônio. E nessa nossa última aula, pessoal, nós iremos tratar do artigo 180 do Código Penal, o famoso crime de receptação. Então, sem delongas, pessoal, vamos partir aqui para a leitura inicial do caput do artigo 180. Vamos lá, acompanhe aí comigo, tá? Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que se sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Beleza, pessoal? Nos aspectos gerais, eu tenho duas coisas muito importantes para falar para vocês. Primeiro, pessoal, o crime de receptação ele é classificado como um crime parasitório. Então você vai se lembrar ali das suas aulas de biologia, o que é um parasita? Pessoal, parasita é aquele que precisa de um hospedeiro para que ele se hospede, né? Um pouco redundante, mas é exatamente isso. Por que esse crime é chamado de parasitório, né? Ou também acessório? Porque só existe receptação se existir um crime anterior. Então a receptação depende ali de um roubo, depende de um furto, depende de uma extorsão, senão não existe receptação. Então entenda, a receptação depende de um crime anterior. Então esse é o primeiro aspecto importante que você precisa saber para conseguir diferenciar o crime de receptação. Pessoal, o segundo aspecto importante é que nós temos três tipos de receptação, categoricamente falando. Nós temos a receptação própria, nós temos a receptação imprópria e nós temos a receptação culposa. E olha só, para nenhum dos outros crimes contra o patrimônio nós temos a modalidade culposa. Você pode perceber isso no nosso estudo. Nesse daqui nós temos essa modalidade culposa, que como eu já disse, só existe se tiver previsão na lei. Se não houver, mesmo que o agente tenha cometido o crime sem querer, não existe a possibilidade da modalidade culposa, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos separar o artigo para vocês diferenciarem qual é o impróprio, qual que é o próprio, e a culposa vai estar um pouco mais para baixo na leitura, já a gente chega lá, mas tá. O artigo 180 diz o seguinte, a primeira parte dele fala adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que se sabe ser produto de crime. Aqui, pessoal, nós temos a receptação própria, beleza? E a receptação imprópria, William? A receptação imprópria é a segunda parte do artigo. Ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Então, o que seria a receptação imprópria, pessoal? A receptação imprópria é quando nós temos um terceiro intermediando essa relação aí do crime que o objeto é da receptação, certo? Então imagine que, por exemplo, uma pessoa ela tenha o WhatsApp ali e ela faça parte de um grupo de várias organizações criminosas, né, especializadas em furto ou em roubo. E o que acontece? Toda vez que a organização criminosa comete um furto ou um roubo, eles mandam a foto do produto para ele e ele oferece para um terceiro de boa fé que não sabe que aquilo dali é produto de furto ou de roubo e a pessoa acaba comprando. E aí esse intermediador, né, essa pessoa que vende para o terceiro de boa fé, ele recebe ali um proveito próprio, né, ele recebe uma vantagem por estar vendendo aquele produto. Beleza, pessoal? Isso seria a receptação imprópria. E aí você vai descobrir que, no caso da pessoa que compra o produto, ele pode acabar caindo na receptação culposa, mas nós já vamos chegar lá. Então, beleza, pessoal? Ficou claro a receptação própria e imprópria prevista ali no artigo, no caput. Agora nós vamos passar para a receptação qualificada, tá, pessoal? Lembrando, novamente, o que é receptação qualificada, né? O que é um crime qualificado? É aquele que possui uma nova pena base. Não está aumentando a pena que já existe, que no caso do artigo 180 é de 1 a 4 anos, mas aqui na receptação qualificada ele vai trazer uma nova pena base e não aumentar a que já existe. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender ou expor à venda, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, coisa que deve se saber ser produto de crime. Então, pessoal, é o seguinte, por que existe essa qualificadora no crime de receptação? Pessoal, isso aqui acontece muito no caso de desmanches, né? Desmanches ilegais, onde as pessoas expõem à venda os produtos que são fonte de furto, fonte de roubo. Portanto, a pessoa que está expondo à venda, né, ele é o receptador. Porém, por que existe essa qualificadora?
por causa do exercício da atividade comercial ou industrial. Então o sujeito ali, ele pode ter uma empresa, ele pode ter uma indústria e ele está vendendo ali coisas que são objeto de furto ou de roubo, sendo, portanto, o receptador. A pena nesse caso, a reclusão vai ser de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, ou seja, o que nós acabamos de ler, qualquer forma de comércio irregular e clandestino, inclusive o exercício em residência. Pessoal, por que o legislador criou isso daqui? Muito simples. Porque o parágrafo anterior ele fala que é atividade comercial ou industrial. E nós temos padrões para que seja reconhecido como uma atividade comercial ou industrial. Então, por exemplo, uma pessoa que vende lá na feira de forma irregular, ela não tem uma atividade comercial ou industrial reconhecida por lei. Então isso seria uma brecha na lei. Então daí o legislador veio e colocou esse artigo aqui, dizendo que não importa se o comércio é irregular ou clandestino, mesmo que seja em casa, pode até ser em casa. Então, pessoal, está dizendo aqui equipara-se à atividade comercial, por quê? Mesmo se o comércio for irregular, ou seja, sem registro, se for clandestino, ou até em casa, vai ser aplicada essa qualificadora aqui do exercício de atividade comercial, por a pessoa estar expondo à venda, né? Ou armazenando, ou todos aqueles tipos que estão escritos ali, aqueles verbos, né, que estão escritos ali, uma mercadoria que é furto, de roubo ou de furto ou de qualquer crime patrimonial que enseje na receptação. Beleza, pessoal? Parágrafo 3º. Aqui, pessoal, é muito interessante. Aqui nós estamos diante da modalidade da receptação culposa. Mas olha que interessante. Não está escrito aqui receptação culposa. Mas a gente vai saber que é receptação culposa pelo seguinte, olha só. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve-se presumir que é obtida por meio criminoso. Então, quando que a receptação, pessoal, ela vai ser considerada culposa? Olha só. A pessoa adquire ou recebe uma coisa que por sua natureza... O que seria sua natureza? Imagine que você compra um celular, alguém está te oferecendo um celular e esse celular não tem caixa, não tem carregador, não tem fone de ouvido. Olha só, a natureza do produto já te faz presumir que esse produto pode ser objeto de um crime, de furto, de roubo, certo? Deveria te fazer presumir isso, pela desproporção entre o valor e o preço. Então, por exemplo, alguém chega e te oferece um iPhone 13, né? A gente sabe que gira aí em torno de 10 mil reais. A pessoa chega e te oferece um iPhone 13 por 2 mil reais. Olha só, a desproporção entre o valor e o preço. Você deveria presumir que provavelmente esse objeto que está sendo vendido para você, ele é objeto de um crime. Ou pela condição, né, de quem oferece. Aí a condição também pode ser a condição de pagamento, a forma que a pessoa quer que você compre o produto. Aí você pode usar a tua imaginação para tentar colocar na prática como seria isso daqui, beleza? Deve-se presumir que é obtida por meio criminoso. Então, quando ocorre a receptação culposa, pessoal, ela ocorre quando a pessoa ela deveria presumir que aquilo dali que está sendo ofertado a ela é um objeto de um crime, seja pela natureza, pelo preço totalmente baixo ou pela condição. Então, nesse caso, acontece a receptação culposa. Beleza, pessoal? Nesse caso, a pena vai ser aí de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas, tá bom? Depende aí da interpretação do magistrado, né, do juiz. Pessoal, parágrafo 4º. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime que proveio a coisa. E aqui eu chamo muito a atenção dos senhores, porque isso aqui costuma cair muito em prova. Olha só, na receptação, pessoal, não é necessário que a pessoa que cometeu o crime anterior, o crime acessório, ou seja, o furto, o roubo, a extorsão, e passou esse bem adiante, não é necessário que para a pessoa que pegou, que é o receptador, não é necessário que para o receptador seja punido, que a primeira pessoa seja presa, seja encontrada, seja punida. É isso que está falando aqui, ó. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor de que proveio a coisa. Então a pessoa que roubou e me vendeu e me passou o objeto, eu receptei o objeto. Não é necessário para que eu responda, tá, pela receptação que eles prendam aquele rapaz que cometeu o crime inicial. E na verdade, pessoal, isso é o que mais acontece na prática. Imagine que alguém roubou um veículo,
passou para um receptador e essa pessoa comprou ali o bem de boa fé, né? Não sabia que era um objeto de furto ou de roubo, tá? O que acontece? Dias depois essa pessoa está andando com o veículo e a polícia para ele. E quando verificam a documentação do veículo, consta lá que tem um boletim de ocorrência de roubo ou de furto. Ele vai responder pelo crime de receptação. Obviamente, ainda que não tenham encontrado ainda a pessoa que passou o carro para ele, né? A pessoa que roubou ou furtou o veículo. Toma cuidado porque isso costuma cair em prova como pegadinha, dizendo que, por exemplo, que é indispensável que para a pessoa responda pelo crime de receptação que seja encontrado o autor do crime anterior. Não, não precisa, tá, pessoal? Toma muito cuidado com isso. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, ou seja, a modalidade culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo consideração as circunstâncias, deixar de aplicar pena. Primeira parte do parágrafo 5º, aqui nós temos aquilo que nós já vimos em vários outros crimes, pessoal. Isso daqui seria o famoso estelionato, né, com perdão judicial, certo? Então, quando ocorrer a receptação culposa, se o criminoso for primário, e o que é primário, pessoal? Primário é quem não tem sentença penal condenatória, tá? Ele pode ter 10 processos respondendo. Se ele não teve sentença penal condenatória, ele é primário. Então, se ele for primário e o crime da receptação for culposo, o juiz pode deixar de aplicar pena. Isso é o famoso perdão judicial. Aí a segunda parte do parágrafo 5º diz o seguinte, pessoal. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Então, pessoal, olha só. Se a receptação for dolosa, pode-se aplicar o previsto no parágrafo 2º do artigo 155, que é o furto. E o que tem lá? Lembra? É o furto privilegiado. Então, pessoal, no caso da receptação dolosa, pode-se aplicar a receptação privilegiada. Beleza? E, novamente, o que é a receptação privilegiada, pessoal? É quando o agente é primário, né, e existe um valor baixo da coisa que é o objeto do crime, certo? Então, o que é, novamente, dizendo para vocês? O que é considerado valor baixo aqui não fala, mas a jurisprudência e a doutrina entende que é até um salário mínimo. Beleza, pessoal? Então, se o crime foi cometido de forma dolosa, o agente for primário e o valor da coisa não passar de um salário mínimo, pode ser aplicada a receptação privilegiada, que daí tem uma diminuição na pena. No caso do culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena, dando ali o perdão judicial. Parágrafo 6º, pessoal. Tratando-se de bens de patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então, pessoal, de forma geral, se a receptação for cometida e o bem que gerou a receptação for um bem de um ente público, tá? Aqui está falando vários, mas eu posso resumir para vocês como um ente público. Se a receptação for cometida por um bem que foi furtado, roubado de um ente público, será aplicado o dobro da pena prevista no caput do artigo. Qual que é a pena prevista no caput do artigo? 1 a 4 anos. Então vai ser aplicado o dobro dessa pena. Beleza, pessoal? Agora, a título de curiosidade, para sedimentar um pouco aqui o nosso conhecimento, eu vou passar rapidinho aqui uma coisa para vocês que é muito interessante sobre o crime de receptação, tá? Olha só. Só um minutinho aqui, pessoal, que eu estou abrindo aqui para que a gente possa discutir essa questão. Olha só, pessoal. Isso aqui é uma questão que caiu para policial rodoviário federal e você vai se sentir inteligente agora. Por quê? Porque eu acredito que você vai ter capacidade para responder essa questão. Olha só. Em razão da conexidade entre o crime de receptação e o crime antecedente, o que eu já te falei para vocês daqui, o crime de receptação só acontece se houver um crime anterior, beleza? Tranquilo até aqui. Não será penalmente responsabilizado o agente do crime de receptação quando desconhecido o autor do crime precedente. Essa afirmativa está certa ou errada, pessoal? Essa afirmativa está errada. Por quê? Porque eu disse para vocês o quê? Não é necessário que o agente do crime anterior seja responsabilizado. Se o agente da receptação for comprovado que ele receptou aquele bem e aquele bem foi objeto de um crime anterior,
pouco importa se encontraram ou não quem cometeu o crime anterior. Beleza, pessoal? Para sedimentar um pouco mais ainda o seu conhecimento, vou passar só mais uma questão aqui. Olha só, pessoal. Um indivíduo sem antecedentes criminais, tá? Sem antecedentes criminais, que, consertando e vendendo telefones celulares novos e usados, exercia um comércio clandestino no quintal de casa. Expôs à venda, em certa ocasião, um celular roubado avaliado em R$3.000. Preste muita atenção no preço, preste muita atenção no fato de que ele não tinha antecedentes criminais, beleza? Ao ser indagado sobre a precedência do bem, o comerciante alegou que comprara de um desconhecido sem recibo ou nota fiscal. Embora não tenha ficado esclarecido como o celular chegara às suas mãos, ou quem usufruíra, ou de quem subtraíra, é inquestionável a procedência criminosa, já que a vítima, quando do roubo, havia registrado na delegacia a ocorrência do fato, o qual fora confirmado por testemunhas oculares, ou seja, que viram. Na situação hipotética que eu falei acima, o indivíduo responderá pelo crime de receptação, aí nós temos as hipóteses. Então vamos lá, pessoal. O indivíduo que consertava telefones na sua casa, né? Ele não tinha antecedentes criminais, ele expõe à venda um celular roubado que vale R$3.000. Quando ele foi indagado a procedência do bem, ele disse que comprou de desconhecido e tal, mas não ficou esclarecido como que o bem chegou até ele. Porém, ficou claro que o bem ele veio de um produto, de um roubo, né? Por quê? Porque quando a vítima foi na delegacia, ela registrou um boletim de ocorrência, certo? Sabendo disso tudo, vamos às hipóteses. Qual receptação esse cara vai responder? Letra A, préter-dolosa, por ter agido com dolo na conduta e culpa no resultado. Pessoal, nós nem falamos de crime doloso aqui, de crime préter-doloso, tá? O que é o préter-doloso? É quando a pessoa tem o dolo na conduta inicial e ela tem culpa na consequência. Não tem nada disso aqui, tá? Letra B, qualificada, mesmo que a autoria do crime anterior não seja apurada por tratar-se de crime parasitório ou acessório. Olha só, pessoal, essa daqui... Vamos para a letra C. Culposa, já que agiu com imprudência ao comprar produtos sem exigir recibo ou nota fiscal. Pessoal, essa daqui nós temos que descartar. Por quê? Porque não é culposa, porque o agente, porque o vendedor ali, ele sabia, certo? Ele sabia daquilo dali, daquele fato. Letra D. Simples, porque não explorava comércio regular. Pessoal, já falamos que é equiparado tanto se o comércio for regular quanto irregular. Então, pouco importa se o comércio é regular ou irregular aqui, tá? Letra E, dolosa, com forma privilegiada, por ser primário e ter bons antecedentes. Pessoal, por que não pode ser privilegiada aqui? Lembra que eu disse que para ser privilegiada é necessário baixo valor da coisa? E aqui está categórico na questão dizendo que o valor do bem era de R$3.000 o celular. Então, obviamente, a letra que está correta aqui é a letra B. Essa modalidade de receptação vai ser qualificada. Por quê? Porque ele expôs à venda ali, né, pessoal? Mesmo que a autoria do crime não seja apurada por se tratar de crime parasitório ou acessório. Pessoal, certíssima, tá? Porque não precisa comprovar, não precisa ser apurado quem cometeu o crime anterior. Nós já vimos isso. E essas são as questões que geralmente vai cair para você. Beleza, pessoal? E ele é qualificado ali porque... ele está expondo à venda ali um aparelho em atividade industrial ou comercial. Lembra que nesses casos o crime é qualificado. Então beleza, pessoal, é isso que você precisava saber sobre o crime de receptação. Nós encerramos aqui os nossos crimes contra o patrimônio. Eu vejo vocês na próxima aula com o próximo tema, pessoal. Tchau, tchau, bons estudos e até a próxima.